Tá, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Ezequiel 3. E vai começar falando assim. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Da visão aqui, né? De Ezequiel, da visão de um rolo de livro, né? E a palavra do Senhor vai falar que esse rolo aqui de livro, ele era escrito, né, por dentro e por fora. E o Senhor deu, né, a Ezequiel a comer, né, desse rolo para que ele viesse, né, a falar o que o Senhor mandasse, né, à casa de Israel. E aqui no 4 vai falar assim. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel tem fronte obstinada e é dura de coração. Irmãos, e a palavra do Senhor está falando, né? Que o Senhor mandou, né, Ezequiel e a casa de Israel, né, falar as palavras que ele colocasse, né, na boca de Ezequiel para ele falar. E a palavra do Senhor vai falar que Deus falou para ele, né, que o Senhor não estava enviando ele, né, a um povo estranho, não, e nem de estranha fala, não, mas era um povo, né, que era o povo dele mesmo, né, que entendia o que ele falava. E mesmo assim o povo não queria dar ouvidos, né, às palavras do Senhor pela boca de Ezequiel. E o Senhor ainda fala mais, que se ele tivesse mandado, né, Ezequiel a um povo, né, estranho e de língua estranha, o povo daria ouvidos à voz de Ezequiel, mas o povo dele, né, o povo de Israel, não ia dar ouvidos, né, à voz de Ezequiel. E assim acontece muitas vezes, né, em nossas vidas. Irmãos, pessoas, né, do nosso próprio convívio, pessoas, né, que entendem o que a gente fala, pessoas que estão perto, não dão ouvidos, né, às palavras do Senhor, né, através da nossa vida. E quando o Senhor nos envia, né, a pessoas, né, distantes, né, a pessoas longe até mesmo da nossa convivência, dão ouvidos, né, à voz do Senhor. Então, muitas vezes, né, os de perto mesmo não vão dar ouvidos, né, à voz do Senhor. Mas os de longe dão valor, os de longe dão ouvidos. E o Senhor está falando, né, através dessa palavra aqui, né. Não pare, né, de falar, né, da palavra do Senhor. Coma dessa palavra aqui, né, para que você venha, né, ter o que oferecer, para que você venha ter o que falar, né, para que você venha falar o que o Senhor lhe mandar, através da palavra dele. E aqui no 10 vai falar assim. Disse-me mais, filho do homem, receba no teu coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-a com os teus ouvidos. No 11. Eia, pois, vai agora aos cativos dos filhos do teu povo e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E o Senhor está falando, né, para que a gente venha receber, né, a palavra dele, né, nos nossos corações e para que nós venhamos falar, né, as palavras dele, né, a quem ele nos enviar. E o Senhor está falando, né, que ele nos envia, né, os cativos, os que estão presos mesmo, né, nas garras de Satanás, para que nós venhamos falar, né, dessa palavra, para que essas pessoas venham ser libertas, né, das opressões malignas, para que essas pessoas venham verdadeiramente, né, conhecer a palavra, né, ser libertos através, né, dessa palavra aqui. Amém, irmãos? E aqui no 17 vai falar assim, filho do homem,
eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirá a palavra e os avisará da minha parte. Então, o Senhor continua falando, né, que Ele, né, quem nos dá, né, a palavra, né, para que nós venhamos ouvir, né, as palavras, né, da parte do Senhor e assim, né, falar as palavras que o Senhor nos mandar. E aqui no 18 vai falar assim: quando eu disser ao ímpio, certamente tu morrerás, e não avisares, nem falares para o avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Então o Senhor está falando, né? Quando Ele nos enviar, né? Alguém que está andando, né? Por caminhos errados, né? E a gente não for avisar para que essa pessoa venha, né, sair daquele mau caminho, corrigir, né, a sua vida, para que ele não venha morrer, né, na sua iniquidade, e o Senhor lhe enviar e você não for e não falar, e aquele ímpio vai morrer, né, nos seus maus caminhos, e o Senhor vai requerer, né, o seu sangue da sua mão. Então é muito séria que é a palavra do Senhor. Se o Senhor te enviou, né, te enviar alguém, né, para ir, para falar, né, da palavra, para que essa pessoa venha se consertar, né, para que essa pessoa não venha morrer na sua iniquidade, né, para que essa pessoa não venha se perder nos seus maus caminhos, e o Senhor te enviar e você não for, certamente essa pessoa vai morrer, o Senhor está falando, mas Ele vai requerer de você, né, o sangue dessa pessoa, porque você não foi lá, porque você não avisou. Então, quando o Senhor nos mandar, vá mesmo sem querer, vai com medo. Peça força ao Senhor e vai, porque é muito séria a palavra do Senhor, né? E aqui no 19 vai falar assim: mas se avisardes ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, e tu livrarás a tua alma. Então o Senhor está falando, quando você faz a sua parte, né? Você for lá, você avisou. Se ele não quiser, né, se consertar do seu mau caminho, né? Você está livre, você não vai, né, prestar contas ao Senhor, né, daquela alma ali. Faça a vontade do Senhor, faça o que Ele lhe enviar, né, para fazer. E aqui no 20 vai falar assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser um tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, irmãos, o Senhor está falando, né, a todo tempo, que quando um justo também, né, se desviar, sair da presença do Senhor, né, e estiver praticando, né, coisas que não agradam ao Senhor, é seu papel também ir lá, né, alertar, falar, né, para que essa pessoa venha se consertar, para que ele também não venha morrer, né, na sua injustiça, para que o Senhor não venha requerer, né, o seu sangue, né, das suas mãos. Amém, irmãos? E aqui no 21 vai falar assim: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e se ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. Então, a importância de nós, né, estarmos fazendo a obra do Senhor. Se desviou, se saiu da presença do Senhor, vai lá, né? Fala do Senhor, fala que está errado, fala que Ele já conhece a palavra, que Ele pode, né, morrer na sua iniquidade, para que você venha, né, livrar sua alma, né, diante do Senhor, né, daquele pecado de não ter ido lá avisar, né, o seu irmão, para que ele viesse, né, a se consertar. Amém, irmãos? E aqui no 22 vai falar assim: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ali me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quedar, e caí sobre o meu rosto. A palavra do Senhor está falando, né, que a mão do Senhor estava sobre ele, né, sobre Ezequiel, e a mão do Senhor, né,
estava sobre ele, e o Senhor falou, né? Levanta-te, sai ao vale e ali falarei contigo. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela fala conosco aqui de maneira tremenda, né? Às vezes estamos passando, né, por tantas coisas, né? Estamos num vale mesmo ali, né? Mas não quer dizer que mesmo você estando no vale ali, né, o Senhor não fala com você. O Senhor não fala com você, né, só, né, naquela tranquilidade não, né? Mas o Senhor fala quando você está no vale, o Senhor fala quando você está no deserto. O Senhor a todo tempo fala com o seu servo, com a sua serva, né? Quando verdadeiramente, né, buscamos a presença do Senhor, não importa no vale que você esteja passando, né? O Senhor está contigo e o Senhor fala contigo. E aqui, irmãos, no 27 vai falar assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá. Perdão, eu pulei. Vai ao vale, né? E aqui no 24. No 24 vai dizer assim: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra e encerra-te dentro da tua casa, porque tu, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás, pois, ao meio deles. O Senhor primeiro mandou, né, ele ir ao vale, né, que ali o Senhor falaria, né, com ele. E no vale o Senhor falou, né, e o Senhor, né, já falou com ele e mandou, né, com que ele entrasse, né, dentro da sua casa. Entra e fica, né, dentro da sua casa, porque tem o tempo também, né, de você falar e tem o tempo de você se recolher para livramento, como foi, né, o caso aqui de Ezequiel. O Senhor mandou ele ir para o vale e depois o Senhor mandou ele se trancar, né, dentro da sua casa, entra e fica, né, porque os filhos dos homens porão tropeços, né, sobre a sua vida, e o Senhor sabia. E aqui no 26 vai falar assim: e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficará mudo, e não lhes ouvirá, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. E aqui o Senhor está falando, né, que os homens, né, quando ele entrasse para sua casa, né, e ficasse ali, era livramento, né, porque os homens ali, né, eis que iam pôr cordas sobre ele, né, e ligarão eles com elas, e não sair, para que ele não saísse, né, no meio daquele povo, né, porque o Senhor ia fazer, né, com que a língua dele, né, se apegasse ao seu paladar, né, e ficarias mudo e não lhes falaria, né, e não lhes serviria de repreendedor. Tem um tempo do Senhor falar e tem o tempo do Senhor também, né, nos usar para nos calar, né, para que não venhamos repreender também, né, porque tem o tempo da repreensão e tem o tempo, né, de nos calar. Porque o Senhor está falando, né? Porque aquele povo era casa rebelde, eles não aceitavam a repreensão. E agora sim, no 27 vai falar assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixem, porque eles são casa rebelde. Amém, irmãos? Então, quando chegar o tempo, né, de você falar, o Senhor vai abrir a sua boca e você vai falar. E quem quiser ouvir, dá ouvidos à palavra do Senhor, vai ouvir, né? E quem não quiser dar ouvidos, né, à palavra do Senhor, não vai ouvir. E o Senhor mesmo está falando, não vai ouvir, porque são casa rebelde, são pessoas rebeldes, são pessoas que não querem compromisso, né, com a palavra do Senhor, não querem compromisso com o Senhor. Então tem o tempo da repreensão, mas também tem o tempo de você se calar, né? E deixar Deus agir, deixar Deus fazer, né, da maneira que Ele quer. Amém, irmãos? Então foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para estar compartilhando com os irmãos desse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por ter deitado e acordado, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos levantou, Pai. Obrigada, Senhor, por falar, Pai, conosco através da Tua palavra. Obrigada, Jesus, por nos alertar, Senhor.
Que o Senhor nunca deixe, Pai, de falar conosco, de nos alertar, de nos ensinar, né, o caminho por onde devemos andar. Pai, desde já também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar ao Senhor, entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. E que o Senhor também venha estar suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.